Glória a Deus, glória a Deus. Se você é novo por aqui, meu irmão, minha irmã, já sabe, né? Coloca aí nos comentários de onde que você é, a cidade que você é, que nós vamos te dar aqui aquela paz do Senhor abençoada, né? Em nome de Jesus. Então, gente, como vocês sabem, quem chega primeiro bebe água limpa. Nós vamos já estar orando. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais. Abre, Senhor, nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa visão espiritual para absorver todo este conhecimento aqui. Eu te agradeço, Senhor, para as pessoas que estão aqui nessa noite, que dispuseram um tempo para estar aqui, Senhor, para aprender. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Então, vamos lá, gente. Nós vamos começar hoje, tá? A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa série Desbloqueando o Pregador que há em ti. E o propósito dessa aula aqui, da imersão que está por vir, é justamente ensinar a vocês a vencer o medo de pregar em apenas 12 semanas e se tornar um dos pregadores mais requisitados de sua cidade. Eu sou Patrick Marques, o seu mais novo professor de oratória cristã, também sou pastor, e o tema de hoje é 5 coisas que vai te trazer mais medo na hora de pregar. Então, a gente já começa aqui, gente, com uma situação bem corriqueira, bem básica, que às vezes as pessoas não prestam atenção nisso aqui. É o quê? Como surge o medo de pregar? Você sabia? Você sabe, quer dizer, né? Você sabe como surge o medo de pregar? Como que você começa a ter medo de pregar? Tem muita gente que às vezes não sabe como isso dá início, tá bom? Mas o medo, tá? O medo em si, tá? Ele é psicológico. O medo em si, ele é psicológico. Se você colocar, dar um Google lá e etc e tal, você vai ver que está tudo armazenado e guardadinho aqui, tá? O medo é psicológico. E o medo de pregar, professor? Geralmente, quem tem medo de pregar são pessoas que, ao se deparar com pressão, ele não aguenta pressão do ambiente, pressão dali de ver a igreja cheia ou até mesmo vazia, mas de ver um ambiente na qual ele vai ter que se expor, então ele vai ser colocado debaixo de, paz do Senhor, a pessoa vai ser colocada debaixo de pressão. Então, toda vez que ela for exposta, colocada debaixo de pressão, o psicológico dela logo vai emitir o quê? Volte para a zona de conforto. Então, gente, o nosso cérebrozinho aqui abençoado, tá? Ele tem essa capacidade de autodefesa. Então, todas as vezes que nós vamos nos expor ao risco de alguma coisa, o nosso cérebro, ele emite uma mensagem de autodefesa para a gente sair dali, sair daquela zona ali na qual nós não estamos acostumados. E isso é um instinto de defesa que Deus deu para cada ser humano. Só que isso é psicológico. E quando nós não sabemos administrar isso, isso gera um bloqueio, isso gera um medo. E através deste medo vai desencadeando respondentes emocionais. Foi o que eu disse ontem, e eu quero só adentrar aqui um pouco mais, que os respondentes emocionais, eles têm a função de fazer o quê? Com que você venha travar. E aí o teu corpo vai dar sinais desse bloqueio que você está sentindo. Então, logo, você vem a gagueira, logo a pessoa começa a suar, soa as mãos, eu suava as mãos demais. Aqui, ó, meu olho começava a tremer sozinho meu olho tremia. Dá o branco na mente, a pessoa começa a tremer. Tem gente que, quando pega um microfone, ele fica assim, ó, meu Deus,
Ai, Jesus, treme. Isso é o quê? Respondentes emocional, tá? Então, o respondente emocional, ele vem justamente porque o teu cérebro, ele está emitindo um sentimento de autodefesa, autoproteção, porque você saiu da zona de conforto. E aí que está, gente. Eu quero colocar bem claro aqui na tua mente, se você quer realmente vencer o medo de pregar, você precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto, tá? Você precisa estar disponível, estar disposto para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui mesmo, é de verdade, sabe, gente? Não é aquele eis-me aqui de boca para fora, não. Você tem que estar disposto, disponível a verdadeiramente sair da sua zona de conforto. Isso vai envolver várias situações que nós vamos falar aqui agora. Mas uma delas, tá? É você estar disposto a aprender. E é isso, gente, que nós estamos passando aqui. Eu sei que tem muita gente que chega aqui com curiosidade. Ele não quer aprender. Ele quer saber o que eu vou falar aqui de errado para depois ele ir e meter o pau na internet. Dizer, esse pastor aí é mais um, e não sei o quê, e não sei o que mais. Mas tem alguém aqui, que eu sei, que quer aprender, que está disposto a aprender. Então, essa situação para você vencer este medo aqui, esse psicológico aqui que te trava, é você estar disposto e disponível a aprender. Sabe por quê? Porque na imersão eu vou desconstruir muitas crenças erradas que foram instaladas na sua mente, no seu consciente e também no seu subconsciente. Para o que, gente? Para destravar engrenagens. Se você não está disposto a aprender, eu comparo o cérebro humano como um copo, tá? Como um copo. Cada vez que nós vamos vivendo, o teu cérebro, que é esse copo aqui, ele vai enchendo de quê, professor? Informações. E aí que está. Se você quer vencer o medo de pregar em apenas 12 semanas e se tornar um dos pregadores mais requisitados de sua cidade nessa imersão, você vai ter que desvaziar o seu copo. Vai ter que desvaziar todo o conhecimento errado que for instalado na tua mente para que você possa aprender algo que venha mudar essa realidade na sua vida e no seu ministério. Dito tudo isso, gente, nós vamos partir aqui para a primeira coisa, tá? Que vai te trazer mais medo se você pensar nisso aí. É o quê? É o quê, professor? É achar que você não é bom o bastante para ser pregador da palavra de Deus. É interessante isso aqui, gente. Muito interessante, sabe por quê? Como vocês sabem, eu tenho alunos. Tenho mais de 200 alunos. E dentro do meu método que eu ensino com esses alunos, eu faço consultoria com eles. Então, um momento individual que está eu e o aluno ali. E a maioria que eu conversei, eles estavam tão, mas tão, sabe, com baixa autoestima, que alguns deles até pensavam que não eram bom bastante para ser pregador da palavra de Deus. Olha que pensamento, gente. Olha que pensamento que não te faz avançar, não te faz crescer, não te faz progredir, só te puxa para baixo, só te desanima. E esses tipos de pensamento eu só descobri através da gestão emocional, que eu comecei a aplicar algumas técnicas de gestão emocional com esses alunos, e ali, dentro das técnicas de gestão emocional, esses alunos começaram a falar aquilo que estava preso dentro deles. Porque são coisas que estão presas dentro das pessoas que às vezes elas não soltam. Então, ele acha, mas não fala. Quer dizer, ele sente, mas não fala.
E alguns deles começaram a falar, sabe o que, professor? No fundo, eu sinto que eu não sou bom o bastante para ser um pregador da palavra de Deus ou uma pregadora da palavra de Deus. E aí que a gente vai buscar a causa, gente, desse sentimento. Sabe o que que é? É comparação. Às vezes a pessoa começa a se comparar com o seu pastor, com aquela irmã que tem lá na sua igreja, ou até mesmo aqueles pregadores que você admira. Aí você começa você se comparar com essas pessoas. E quando você se compara, sabe? Você se compara, você perde a verdadeira visão, o verdadeiro propósito daquilo pelo qual é ser um pregador da palavra de Deus. Olha aí, ó, a irmã Anabel colocou aí, ó. Também sinto isso, que não sou boa, não é para mim. Sentimento ruim. Tá vendo aí, gente? Então, o que eu estou falando aqui, gente, é muito sério, vem do campo de batalha, coisas que eu não estou inventando da minha carochinha, não. Coisas que eu tiro realmente dos meus alunos, de pessoas que estão vivenciando isso. Então, pastor, como que eu faço para tirar isso aí da minha vida? Sabe como? Vou te falar. Você tem que agora anotar, tá? Anotar todas as suas dificuldades hoje, tá? 1/9, 1/9, tá? 1 de setembro. Você vai anotar todas as suas dificuldades, todos os seus medos, como você prega, como você vai anotar tudo, todos os bloqueios. Você vai pegar seu caderninho, cadê meu caderninho? Você vai pegar o caderninho abençoado, tá? Você vai pegar o caderninho e vai anotar tudo, todos os seus bloqueios. Por quê, professor? Porque você, a partir de hoje, vai parar de se comparar com outras pessoas. Você vai se comparar a você mesmo daqui a 3 meses. Porque 12 semanas dá 3 meses. Então, depois que você passar por essa imersão, você daqui a 3 meses, você vai pegar de novo essa folha e vai olhar e vai se comparar com você mesmo. E aí que eu estou querendo te dizer aqui uma coisa. Você vai ser a sua melhor versão daqui a 3 meses. E daqui a 3 meses você vai fazer uma outra análise de si mesmo, para você ver o que mudou e o que não mudou. E ainda o que precisa ser melhorado. Quem pegou, gente, essa dica aqui, muito importante. Essa dica aqui, muito importante, algo que funciona, porque você vai parar de olhar para as pessoas e você vai começar a olhar para si mesmo. Se você quer vencer o medo de pregar, o início é você tem que começar a olhar para si mesmo. Esquece quem está do seu lado. Esquece quem é melhor do que você. Esquece quem fala melhor do que você, quem tem mais conhecimento do que você. Esquece e comece a olhar unicamente para você. Faz sentido, gente, o que eu estou falando aqui? Para alguém faz sentido aqui? Que a partir de agora você vai começar a se comparar você mesmo, tá? Daqui a 3 meses, você vai ser a sua melhor versão daqui a 3 meses. Faz sentido? Coloca aí nos comentários se faz sentido o que eu estou falando. E, ó, dá o seu like e já compartilha essa live também nos grupos de WhatsApp aí que você participa da sua igreja, tá bom? Olha outra coisa aqui, gente. Outra coisa que eu vi. Que os meus alunos sentem muito. E eu já vi isso demais passar. Gente pensando que a voz dele é feia demais para ele pregar. Gente, parece ser uma coisa tão boba, né? Parece ser uma coisa, meu Deus, uma coisa tão boba. Mas não é. Tem gente, tem irmãos, tem irmãs que eles pensam que a voz dele é muito feia. Ai, meu Deus, pastor, quando eu falo no microfone, eu tenho medo de microfone. Tem alguém aí que tem medo de microfone, gente? Tem alguém que tem medo de microfone? Ai, meu Deus, eu não sinto medo de pregar, pastor. Eu sinto medo é do microfone. Tem alguém que tem medo do microfone? A segunda pessoa que eu ajudei a vencer o medo de pregar, que é o missionário Diego, ele tinha medo de microfone. Ele tinha um medo terrível de microfone. E nada dava jeito.
Mas sabe por que, gente, as pessoas têm medo do microfone? Ó, o irmão Luiz colocou que é a minha voz. Sabe por que as pessoas têm medo do microfone? Por conta da voz. Ele tem medo da voz dele, ou da voz dela. E a maioria são, professor, a minha voz, ela é baixa demais. Outros dizem, a minha voz é fina demais. Outros dizem, a minha voz é grossa demais. Gente, eu tinha medo, tá? Eu tinha medo do microfone porque eu achava que a minha voz era feia demais. Então, isso começou o quê? Trazer mais bloqueios mentais. E me impedia de pregar a palavra de Deus, porque eu achava que a minha voz era feia demais. E isso, gente, não é verdade. Não é verdade. Sabe por que você pensa isso? E que acontece algumas coisas com você, chamado respondentes emocionais. Respondentes emocionais. E tem uma outra situação, tá? O Mão Luiz colocou aqui, ó. Minha voz falha. Sabe por quê? Impostação de voz. Às vezes os irmãos não sabem controlar a voz, tá? E aí vão pregar e entra numa gritaria medonha e quando chega no meio da mensagem, e começa a beber água e não sai nada. Por quê? Porque não sabe controlar a sua voz, não tem conhecimento sobre impostação de voz. Isso é oratória. Tá bom? Então nós vamos, gente, para o terceira coisa aqui, tá? E isso, meu Deus do céu, isso é triste, tá? Isso é triste, mas eu vou falar aqui. A pessoa achar que o conhecimento bíblico que ela tem é pequeno demais, é pouco demais para ela ser um pregador da palavra de Deus. E aí eu te digo, gente, o que é um conhecimento pequeno? Me diz aí, porque isso é algo genérico, isso não é algo específico. Você tem que entender isso aqui, gente. Entenda isso aqui, tá? Entenda isso aqui. Ó, para pregar, para você pregar a palavra de Deus, você precisa ter conhecimento bíblico. Mas quanto? Quanto? Ó, irmã Anabel, também penso. Tá? Ai, meu Deus, pastor, eu tenho pouco conhecimento. Tenho pouco conhecimento. Meu Deus, me diz aí, o que é muito conhecimento? O que é pouco e o que é muito conhecimento? Vocês estão entendendo? Olha a gente colocando aqui, ó. Irmã Vera, irmã Rita, sim. Eu acho assim, pastor. Olha isso aqui. Gente, como que você vai pensar, eu tenho pouco conhecimento ou eu tenho muito conhecimento? Na verdade, gente, olha isso aqui, tá? Você vai pregar, por exemplo, aqui, tá? Você vai pregar em Mateus capítulo 14. Vai pregar sobre Mateus capítulo 14. Você precisa ter conhecimento de quê? De todo o evangelho que escreveu Mateus ou do capítulo 14? Me responda aí, gente. Me responda, pelo amor de Deus. Porque eu não posso sair daqui com essa dúvida, nem vocês. Se você for pregar sobre o capítulo 14 de Mateus, você precisa ter conhecimento sobre todo o livro de Mateus ou só do capítulo 14? Quem sabe a resposta? Aí, ó. Irmã Geralda disse aqui, do capítulo 14. Do capítulo 14. É isso. É isso, gente. Meu Deus. Então, logo, gente, não é que você não tem conhecimento ou que seu conhecimento é pouco. É porque você está pensando da maneira errada. Você está pensando da maneira errada. Você acha que para você pregar, você tem que conhecer toda a Bíblia de quais salteado de memória, falar todos os versículos da Bíblia. Gente, não existe isso. A Bíblia tem 32 mil versículos, sabe? Quase 33 mil versículos, aproximadamente.
Então, imagina você decorar todos esses versículos. Quem conhece todos os 32 mil versículos da Bíblia? Eu duvido que conheça. Ler é uma coisa, ter lido é uma coisa, conhecer é outra coisa. Para você conhecer, você tem que estudar a fundo, tá? Estudar a fundo. Quem já estudou todos os 32 mil versículos da Bíblia? Ninguém, gente. É impossível. Tá? Então, se você vai pregar sobre Mateus capítulo 14, você tem que ter conhecimento de Mateus capítulo 14. O seu conhecimento tem que estar ali. Tá? Então não existe essa questão, ai meu Deus, para eu pregar eu tenho que ter um conhecimento tal. Não, para você pregar a palavra de Deus, você tem que ter conhecimento de causa naquilo que você vai pregar. Agora, não me venha, gente, pelo amor de Jesus, tá? Pregar sobre os 7 selos do Apocalipse, aí você vai lá, né, todo pompudo, 7 selos do Apocalipse, aleluia. E no meio da mensagem começa a falar de Noé, porque Noé recebeu. Oh, aleluia! Gente, pelo amor de Jesus Cristo, se você vai pregar sobre aquele texto, você tem que ter conhecimento de causa naquele texto, naquela história, naquele personagem, tá? Então, na verdade, não é que o seu conhecimento é pouco, é você que está pensando da maneira errada, está se preparando também da maneira errada. Isso que eu estou usando aqui, tá? É uma coisa que também é um pouco relativo. Por quê? Porque se você for pregar uma mensagem expositiva, tá? Se você for pregar uma mensagem expositiva do capítulo 14, aí você vai ter que ter domínio sobre os 3 tipos de contexto: contexto histórico, contexto geográfico e o contexto bíblico. Então, pode ser que o capítulo 14, para você entender ele, você vai ter que voltar no 6, no 7, no 8, tá? Ou voltar no 10, no 11, no 12, no 13. Então, aí sim você vai ter que ter conhecimento bíblico para você ter essa mensagem expositiva, tá? Então, olha o que eu falei aqui. Isso aí é um pouco relativo, porque se você for pregar uma mensagem expositiva do capítulo 14, você tem que ter domínio dos 3 tipos de contexto: contexto histórico, contexto geográfico e o contexto bíblico. Então, pode ser que alguns outros capítulos dentro dessa narrativa bíblica vá te levar a você estudar outros capítulos que estão num contexto anterior. Entenderam isso aqui, gente? Tá? Mas, de contrapartida, o que eu estou querendo dizer é que, se você vai pregar sobre uma determinada passagem bíblica, o seu conhecimento tem que ser ali, fixo ali. Tá bom? Tá bom? Eu creio que vocês entenderam. Vocês são inteligentes. Vocês entenderam. Glória a Deus. E com isso, gente, a gente avança para a quarta coisa. Quarta coisa aqui, que seria o quê? Deixa eu tomar água aqui rapidinho e a gente vai aprendendo. Aleluia. Gente, eu tô falando rápido demais, gente? Tô não, né? Eu acho que não. Às vezes eu me empolgo aqui e acabo falando um pouco rápido demais. Mas se eu estiver falando rápido demais, vocês falam assim, devagar, professor, devagar. Ou se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, diz aí, calma, professor, volta e explica de novo, tá bom? Que eu volto e explico de novo. Então vamos lá, gente. A quarta coisa aqui é você achar que, ai meu Deus, eu não tenho um curso de teologia e para eu pregar eu preciso ter um curso de teologia. Gente, eu peguei pessoas, e não foi uma nem duas, não, foram várias pessoas que acham que para pregar ele antes precisa ter um curso de teologia. E aqui eu quero tirar essa objeção da sua cabeça, tá? Por quê? Um curso teológico, ele é muito bom e eu recomendo para muitas pessoas. Querem estudar, querem fazer um curso teológico? Faça, tá? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, um curso teológico,
ele não é específico para pregar. Quem falar para você que um curso teológico é específico para você pregar, ele está mentindo. Por quê? Um curso teológico, ele vai te dar uma visão panorâmica da teologia. Lá você vai estudar teontologia, paracletologia, angelologia, armatiologia, escatologia, homilética, hermenêutica, e vai embora. Vai embora. Um monte de matéria, tá? Visão geral do Antigo Testamento, visão geral, visão panorâmica do Novo Testamento. Vai embora, gente, sabe? É muitas matérias que você vai ter uma visão panorâmica de todo esse conjunto. E lá dentro da teologia tem a homilética. Só que é uma coisa, gente, um curso teológico, ele não é focado para formar pregadores. Um curso teológico é formado para... um curso teológico, ele vem com a proposta para formar pessoas acadêmicas, pessoas com conhecimento sobre Deus, porque é isso que significa teologia. Por isso que a teologia ela não é específica, ela é abrangente, tá? Ela é abrangente. E depois, mais para frente, se você quiser se especializar em alguma área, aí você vai ter que estudar especificamente aquela coisa ali. Então, um curso teológico não quer dizer que, ai meu Deus, eu preciso de um curso teológico para depois eu pregar a palavra de Deus. Não, não é verdade. Agora, eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Jesus, eu quero frisar isso aqui, para depois vocês não saírem por aí me crucificando. Eu não estou dizendo para você não fazer um curso teológico. Eu não estou dizendo, tá? O que eu estou dizendo aqui, gente, é que não necessariamente você precisa ter um bendito curso teológico para você começar a pregar a palavra de Deus, tá? O que eu estou dizendo é que tem outras coisas que você precisa focar. E eu disse, gente, o seu foco tem que ser em 8 coisas. 8 coisas. Ó, a irmã Anabel chegou aqui na hora certa. Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá, irmã Anabel? Ó, essa semana eu até pensei em parar de pregar, me sentindo incapaz, um sentimento confuso, mas creio que através dessas aulas meu pensamento mude. Mude! Vai mudar em nome de Jesus, minha irmã. Você precisa de 8 coisas. 8 coisas para você ser um pregador voz de Deus. Eu não estou dizendo paroleiro, não. Paroleiro, gente, tem um monte por aí. Ah, não sei o que é paroleiro, não. É aquelas pessoas que falam qualquer coisa. Tá? Fala qualquer coisa. Pregador voz de Deus não fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Fala o que Deus manda para a igreja. Tá bom? Então você precisa de 8 coisas. 8. 3 coisas. Essas 3 aqui, ó. Está no seu lado espiritual. 5 coisas estão no seu lado humano. Essas 3 coisas aqui do seu lado espiritual, eu não trabalho com você. Essas 3 coisas. Eu vou trabalhar com você essas 5 aqui, ó. Essas 5 coisas, tá? Então vamos lá. No seu lado espiritual, você precisa de oração, jejum e Bíblia. Sabe por quê? Porque isso aqui vai trazer a unção de Deus na sua vida. No seu lado espiritual, você precisa disso. Essas coisas aqui, essas 3 coisas: oração, jejum e Bíblia. Isso vai trazer a unção de Deus sobre ti, tá bom? Agora, no seu lado humano, quando eu falo lado humano, eu não estou falando do seu lado carnal, eu estou falando da sua personalidade. Você como persona, tá? Da sua personalidade, tá bom? Então você precisa de 5 coisas. Primeiro, profundidade bíblica. Ai, professor, profundidade bíblica não se aprende, não. Profundidade bíblica vem com a unção de Deus. Ai, meu Deus. Quanta coisa errada que colocaram na sua cabecinha, né? Você precisa ter profundidade bíblica. Você precisa ter gestão emocional, que é o quê? Você controlar as suas emoções. Aprender a controlar.
Independente se você vai pregar para 10 ou se você vai pregar para 10 mil, tem que ser a mesma coisa. Você aprender a ter a gestão das suas emoções. Terceira coisa, você precisa ter conhecimento sobre homilética. Dominar a homilética, que é a arte de pregar, tá? Quarta coisa, você precisa aprender hermenêutica. A irmã Cilde Vieira colocou aqui, o problema é interpretar o texto. Isso aqui, ó, hermenêutica. Hermenêutica, tá? Quarta coisa é hermenêutica. E a quinta coisa, não menos importante do que as outras, oratória. Se você não sabe falar em público, logo a tua pregação vai ser não vai ser entendível para as pessoas, tá? Então você precisa ter essas 5 coisas para moldar o seu lado humano, sua persona, tá? E você precisa dessas 3 coisas aqui no seu lado espiritual, tá ok? Com isso, gente, a gente avança para a última coisa que você tem que tirar daí da sua cabecinha, porque isso aí pode atrapalhar você e pode te trazer mais medo. A quinta coisa é achar que você não precisa de preparação. Porque quando você for pregar, só abrir a boca e deixar o Espírito Santo falar. Eita glória! Ô, gente, isso é muito bonito de falar, gente. Isso é muito lindo de falar. Meu Deus, não, pastor, esse negócio de 5 coisas, mais 3 coisas, não sei o que, isso é besteira. O negócio é você ter uma vida com Deus e chegar lá e abrir a boca e deixar o Espírito falar. Aleluia. Ai, ai. O que tem de pregador por aí, irmão, falando coisa que o Espírito Santo de Deus nunca mandou ele falar. Vai ter gente demais aí. Vai ter gente demais no tribunal de Deus para dar conta das palavras que ele falou e ainda botou na conta do Espírito Santo. Gente, sinceramente, eu fico pensando assim, meu Deus, se você não precisa se preparar para pregar, por que toda vez que Jesus chegava, pegava o rolo, tá? Santo, ele abria na sinagoga, ele conseguia explicar, ele conseguia, sabe, falar. A Bíblia não diz, gente, que Jesus ele ficava estudando. Até porque ele era, até porque ele é Deus. Mas se ele não tinha conhecimento das escrituras, gente, como que ele ia pregar uma coisa que ele não sabia? Como que Jesus ia ensinar uma coisa que ele não sabia? Faz sentido, gente, isso aqui? Então, pelo amor de Deus, esse negócio de é só chegar lá e abrir a boca e deixar o Espírito falar. Aí, com isso, começa. Revelação daqui, revelação de lá, revelação. É isso que eu vejo, é isso que eu vejo, é isso que eu vejo. E aí você diz, chega para o irmãozinho e fala assim, meu Deus, o que esse pastor pregou hoje? O que essa irmã, essa missionária aí pregou hoje? A pessoa não sabe. A pessoa não faz ideia. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque uma mensagem ela tem começo, meio e fim. Uma mensagem ela tem começo, meio e fim para ser entendível. Você tem que pegar a palavra de Deus e trazer a explicação da palavra de maneira que a palavra possa ser entendível para o ouvinte. Então, eu não entendo isso de chegar lá, abrir a boca e pronto. Oh, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, coloca uma coisa na sua cabeça, tá? Paulo, ele estudou. Pedro, João, os apóstolos estudaram com Cristo. Eles se prepararam. Tem gente que diz assim, não sei o quê, papapá, perere. Gente,
Jesus só enviou os discípulos a pregar de 2 em 2, depois de ano que ele tinha passado com os discípulos. Não foi. Tem gente que pensa que foi assim, aceitou Jesus ontem, já está saindo por aí para pregar. Não foi assim, não. Tem que ter preparação, tem que ter. Você tem que ter unção? Tem que ter unção, mas você tem que ter preparação também. Você tem que se preparar. E quando eu falo de preparação, eu estou falando de você preparar o seu lado espiritual e o seu lado humano, da sua personalidade. Você tem que estar preparado, polido. Eu costumo dizer o seguinte, gente: Deus só vai abrir oportunidades para você de acordo com o nível de capacidade que você tem. E sabe por que eu digo isso? Pela parábola dos talentos. Por a palavra dos talentos. A um o mestre deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. E agora eu te pergunto, por que a um ele deu 5 e a outra 2 e a outra 1? Lá no final ele diz, ele deu segundo a capacidade de cada um. Tá? Então aquele que tinha 5, ele tinha mais capacidade, mais preparação para administrar 5 talentos. Aquele que tinha 2, ele tinha mais preparação do que o que tinha 1. Então, se uma pessoa não tem preparação nenhuma para pregar, você acha que Deus vai colocar ele para pregar numa igreja de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas? Claro que não. Por quê? Porque ele vai envergonhar o nome do Senhor. Ele vai envergonhar o nome do Senhor. E é aí que está, gente. Vocês querem o que na vida de vocês? Vocês querem edificar vidas ou envergonhar o nome do Senhor? Porque eu não estou aqui para ensinar ninguém a envergonhar o nome do Senhor. Se você está aqui, tá, e não gosta de estudar, não gosta de se dedicar, meu irmão, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. A live dos farofeiros é outra live. A live dos pastores de revelação é outra live. Aqui é aprendizado, aqui é conhecimento, tá? Aqui é para você parar de ser farofeiro ou não ser farofeiro. Porque o povo precisa de alimento sólido, palavra, preparação, se dedique, se esforce. Coloque plenamente o seu coração naquilo que você está falando, naquilo que você está vivendo, naquilo que Deus mandou você pregar. Faz sentido isso aqui, gente, para vocês? Pelo amor de Deus, me diz aí se faz sentido isso aqui para vocês. E aí, meu povo, olha só. Pastor, como manter, então, a minha mentalidade forte para eu não deixar essas 5 coisas me parar? E eu só vou recapitular essas 5 coisas, tá? A primeira coisa é você achar que você não é bom bastante para ser um pregador. A segunda coisa é você achar que a sua voz é feia demais para você ser um pregador ou uma pregadora. A terceira coisa é você achar que seu conhecimento é muito pequeno para você pregar a palavra de Deus. A quarta coisa é você achar que para pregar bem você precisa ter um curso de teologia. E a quinta coisa é achar que você não precisa de preparação, porque quando você for pregar é só abrir a boca e deixar o Espírito falar. Então, como que você vai ter uma mentalidade forte para não deixar essas coisas te pararem, te travarem? Tá? Eu quero te dizer aqui, gente, sabe como que vocês fazem para essas coisas não te parar vocês? É definir o seu propósito. Qual é o teu propósito como pregador da palavra de Deus? Eu vou dar até um tempinho aqui, porque eu quero que você escreva nos comentários qual é o seu propósito como pregador, como pregadora da palavra de Deus. Porque se você não tiver nenhum propósito, você nunca vai vencer o medo de pregar. Agora, se você tem um propósito definido do porquê que você quer pregar, por que você quer ser um pregador voz de Deus, uma pregadora voz de Deus, coloca aqui nos comentários que eu quero ver se realmente você tem um propósito definido. Agora, se você não tem um propósito definido, desculpe, irmão, desculpe, minha irmã, você não vai vencer o medo de pregar. Sabe por quê? Porque sempre você vai dar desculpas.
Você vai inventar desculpas. Ah, eu não venço medo de pregar por causa disso. Ah, eu não venço medo de pregar por causa daquilo. Ah, eu não venço medo de pregar. Coloca aqui, eu quero ver qual é o seu propósito como pregador da palavra de Deus. Eu quero saber, gente. Eu quero conhecer o teu propósito. Ó, aí, ó. A irmã Vera Lúcia Ramos colocou: ganhar almas para Jesus. Você vai vencer. Você vai vencer o medo de pregar. A irmã Flávia Soares colocou: meu propósito é edificar vidas através da palavra, pregando a verdade com excelência. Meu Deus, é isso, gente. Irmã, você vai vencer. Irmã Anabel disse: eu quero ser uma pregadora que deixe meu Jesus feliz. Você vai vencer, tá? Você vai vencer. Agora, se você que está aqui nessa live, se você não tiver um propósito definido, é difícil, tá? Porque o propósito te move. O propósito te move. Moda a Dir colocou alcançar almas. É um propósito. A irmã Maria Aparecida colocou para que almas sejam abençoadas, alcançadas. É um propósito, sabe, gente? Você precisa ter propósito. Você precisa ter propósito. O teu propósito tem que te empurrar. O teu propósito tem que te mover. Ó, irmã Romana Braga colocou: meu propósito é pregar a palavra de Deus. Mandilza, para levar as pessoas a terem conhecimento e entendimento real de quem são em Cristo e se posicionarem para ajudar outros também a se alinhar ao Senhor, sendo salvas. Irmão Arnaldo colocou: meu propósito é ganhar almas para o reino de Deus. Irmão Luiz colocou: dominar a arte da pregação para ganhar almas para o reino. É isso, gente. É isso. Eu espero vocês com esse propósito ardendo, queimando no coração de vocês. Gente, que Deus em Cristo Jesus abençoe e guarde a vida de vocês. Para mim foi uma alegria muito grande do meu coração, porque eu sei exatamente que Deus vai fazer coisas grandes, e principalmente na vida de quem tem um propósito bem definido. E eu espero que, em nome de Jesus, eu tenha te ajudado. Eu tenho te ajudar com essas aulas. Gente, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Um beijo e um forte abraço para todos. Nos vemos. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Tchau, tchau.